Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como infirmor tum potes sum, escreve São Paulo aos Coríntios, quando sou fraco, sou forte. E aquilo que pode parecer uma contradição, talvez a gente pudesse entender assim: quando me sinto fraco é quando me torno forte. Quando infirmo potes sum. Hoje, quando acordei, estava tendo um sonho que ficou na minha memória. Não sei se vocês costumam lembrar, né, os sonhos. Comigo é meio raro, mas às vezes sim, quando eu estou em uma emoção especialmente forte. E era o caso, eu estava numa casa alagada, e então estava numa sala grande, aquela água barrenta de alagamento, né, aquela coisa meio suja. E eu estava meio angustiado com aquela situação, porque as pessoas tinham já saído e eu tinha demorado, então eu estava ali e além do mais tinha perdido um sapato, um pé de sapato. Então eu estava aflito, cadê o meu sapato? Então eu estava naquela situação procurando ali sem encontrar. E acordei então nessa hora e fiquei com aquilo na cabeça, né? Naquela emoção. Primeiro um alívio, não estou num lugar alagado, meus sapatos estão todos aí, né? Mas depois, como ficou na minha cabeça, então levei aquilo para a oração da manhã. E é todo o simbolismo da água na Bíblia é o simbolismo do caos, né? Na criação, Deus Ele cria o mundo pondo limites às águas, para que você tenha um lugar que você possa morar, que aqui está tranquilo, aqui é seco, né? Põe limite para as águas. Quando Deus se ira contra a humanidade, que está pecando, o negócio desandou completamente, Deus solta as águas, é o dilúvio. E aí vem como que um reset, né? Uma volta ao caos original, informe da água desgovernada. Esse é o dilúvio. Então, esse símbolo do caos. E a aventura da vida exige que a gente se adentre no caos, que a gente explore o desconhecido, que a gente se exponha ao risco e ao desconforto. O que costuma ter, sim, os seus custos, a sua cota de esforço e aflição, um pouco como eu estava ali vivendo, né? No meu caso, perda de um sapato. Um pouco como a Cinderela, né? A Cinderela perde um sapato, não é verdade? E o sonho parou aí porque eu acordei, mas depois na oração eu fiquei pensando: o que eu pude tirar daquilo, né? E me dei conta, cheguei na conclusão: o que eu posso fazer, o que isso aqui tem para a minha vida hoje? A minha conclusão foi que, ao invés de ficar procurando outro pé de sapato, o que eu deveria fazer é jogar fora o que tinha me restado, né? E parar de andar torto, né? Ficar andar com um pé só não funciona, né? Joga fora outro que está sujo ainda por cima, cheio de lama, e pronto. E vai descalço, que daqui a pouco você consegue, né, um novo par de sapatos melhores, né, do que o antigo. E assim, mais do que tomar como modelo a Cinderela, seria só o que me faltava agora, né? Pegar princesa da Disney como modelo de vida, né? Meu modelo tem que ser São José, porque por acaso os textos lá me deparei São José, essa semana foi a festa de São José, porque José, ele estava super feliz. Por quê? Porque ele ia casar com a menina mais espetacular da cidade e do mundo e da história, né? Então ele foi o sortudo, né? Ele ia casar com, né? Sem dúvida, né? E do nada ele descobre que ela está grávida. Então imagina, e a perplexidade, a frustração, né? A angústia, mas como assim? E o que ele faz diante daquilo? Ele resolve então abandoná-la em segredo. Levar a culpa de ter engravidado ela, me ter fugido, mas eu não posso mentir dizendo que é meu, eu não posso denunciá-la porque... Então o que ele faz? Ele joga fora o outro pé de sapato. Não só desiste do casamento, mas de morar na sua cidade, de conviver até, estar próximo do amor da sua vida, ele vai até abandoná-la de vez, um negócio assim, radical, né?
joga fora e vou ficar descalço mesmo e acabou, é isso. Mas, também do nada, então Deus intervém na história. Ele dá um novo par de sapatos, né? Muito melhor do que eles tinham antes, né? O anjo lhe aparece em sonhos: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Cum infirmor tum potes sum. Quando me sinto fraco, quando as coisas estão problemáticas aí é a hora, né? De eu me tornar forte, de eu crescer, de eu receber os dons de Deus. Essa semana escutei uma aula sobre dor e prazer, um professor de neurobiologia que eu sigo, e várias informações interessantes. Uma delas, assim, menor, mas que eu achei interessante, que ele falou: a melhor estratégia para lidar com o frio. Você tem que entrar numa piscina gelada. Ele fez a experiência com várias pessoas. A tendência das pessoas é ir pouco a pouco, né? Põe o dedinho, ai, tá frio, né? Peraí, vamos devagar, né? E ele dizia: essa é a pior estratégia. Porque o sentido nosso para o frio é comparativo. Então você vai sempre comparando se esfriou ou não. Então a pessoa que vai pouco a pouco vai sofrendo um montão, né? Que vai acumulando ali sempre, né? E sempre vai doer. A melhor estratégia é pular de uma vez e pronto, né? E molhar e ficar até o pescoço melhor, porque se você fica metade fora, você sente mais frio do que você está totalmente, porque é comparativo. Diferente do calor, o sentido do calor nosso é absoluto, curiosamente. Enfim, tem lá os motivos. Então você, aí sim, numa água quente demais é bom ir pouco a pouco. Num chá muito quente, né? Você vai para não se queimar. Mas com frio não, é comparativo. Enfim, não estou aqui para dar aula de natação, coisas assim, mas acho que vale o exemplo de como a gente está mal equipado para lidar, às vezes, com o sofrimento na vida e acaba sofrendo mais sem muito motivo para aquilo, só porque, não sei, né? Porque adotou uma estratégia equivocada. Foi pelo caminho que não deveria. Na semana passada, eu procurei explicar um pouco isso, falando do desprendimento, de como o apego aos bens materiais pode ser uma fonte de sofrimento, que a gente não precisava ter. Pode ser um caminho de desprendimento de uma liberdade muito maior. E é um tema tradicional da Quaresma, esse do desprendimento. Por quê? Porque entre os 3 vícios fundamentais, os padres da Igreja, eles enumeram justamente a avareza, que se opõe ao desprendimento, né? Eles enumeram 3 vícios fundamentais ligados às 3 tentações de Cristo no deserto, que a gente lembra no começo da Quaresma, e os 3 meios tradicionais de Quaresma. A avareza está ligada àquela tentação que o demônio mostra os reinos do mundo. E diz para Jesus: tudo isso será teu se prostrado me adorares. Promete a ele a posse dos bens da terra, né? E se combate com a esmola, um meio tradicional da Quaresma, né? A esmola. Depois tem a tentação de transformar as pedras em pão, que os padres veem aí uma referência ao vício fundamental da gula, e que a gente combate com o jejum, outro meio tradicional. E por último, a tentação do pináculo do templo, que seria uma referência à vaidade, e que a gente combate com a oração, combate com o meio tradicional da oração. Então esses são os 3. E dentre esses 3, tem algum padre da Igreja, inclusive, que eu achei interessante, que ele diz que, na verdade, os mais fundamentais mesmo, nem são esses 3, são 2 desses 3. Que é porque ele diz que a própria avareza é derivada. Ela é filha das outras 2. Os termos que esse padre usa são a filargia, seria a avareza, escreve em grego em geral, né? A filargia, o amor da prata, né? Filargia, seria a filha da hedonê, que então seria essa inclinação desordenada ao prazer, ou à gula, sei lá, a luxúria, a preguiça, e da kenodoxia, que é a kenos doxa, né? A glória vazia, então a vanglória. Seria a filha. Por quê? Por que a gente quer ter as coisas ou para comprar chocolate ou para ter um carrão para desfilar diante dos meus amigos, né? Em geral, o dinheiro está a serviço dessas 2 coisas, ou da minha vaidade ou da minha inclinação ao prazer, né? Minha gula, do que for, né? E faz sentido para mim. Então, se a gente falou já na semana passada do desprendimento, hoje eu queria falar sobretudo dessas outras 2 virtudes, ou desses 2 vícios, ou como vencê-los, ou como a temperança e a humildade nos ajudam a sofrer menos. No fundo, o domínio maior do nosso corpo, temperança, do prazer, de lidar com o prazer, e
e do lidar com a honra, com a glória, nos ajuda também a sofrer menos. Tem o pecado da carne, a gente poderia falar, e o pecado do espírito, o pecado dos anjos, inclusive. Os anjos não têm problema de gula, né? Mas de orgulho, sim. No fundo é isso, então, que a gente vai falar. De uma maneira, poderia ser isso, fortes no corpo e na alma, resilientes no corpo e na alma, para enfrentar as dificuldades da vida. Começando com o corpo, uma frase dessa de caminhão, que uma vez eu vi, que gostei, dizia assim: a vida é dura para quem é mole. É uma frase dessas boa, direta assim, né? A vida é dura para quem... Gostei disso, é verdade, né? Um conceito, inclusive, uma expressão, quando eu voltei da Europa e me chamou a atenção, sobretudo lá no Rio Grande do Sul, o pessoal usava bastante, mas eu vi que aqui também o pessoal usa, a expressão mimimi. Mimimi. Para de mimimi, deixa de mimimi. O que a gente quer dizer com isso? Frescura, né? Na minha época a gente dizia, pô, que frescura, pô, que frescura. Para com esse negócio, né? E o que significa? Significa que, olha, esse sofrimento, você está sofrendo à toa, isso é uma coisa boba. Você não deveria sofrer com isso. De uma maneira, você tem culpa pelo teu sofrimento, pela tua fraqueza, pela tua moleza, pela tua frouxidão. Então, supera essa tua frouxidão e pronto, e vai desaparecer os teus problemas. De uma maneira, esse é o conceito que está de trás aí. E tem uma ideia de maturidade, né? Que a criança pequena, de alguma maneira, ela tem direito até. Um bebê, ele não dá para exigir que ele seja super durão, não é verdade? Ele chora, é o recurso que ele tem. Ele nem tem outro direito para se expressar que alguma coisa está errada, né? Então ele chora. E uma criança pequena é pouco capaz de enfrentar a dor e coisas duras e a monotonia, etc., né? Tarefas repetitivas. Então é natural. Agora, também é natural que com o tempo a gente vai mudando nosso comportamento, né? A gente vai ganhando estofo, a gente vai aprendendo a lidar com situações difíceis. O ápice disso, quem sabe, são os soldados. Tem aqueles treinamentos super duros, que eles ficam lá privados de sono, de comida, e humilhados, para aprender a continuar funcionando mesmo em circunstâncias de muita pressão, de muito sofrimento. Desenvolvem essa capacidade que em certa parte a gente precisa até certo ponto, que é importante. Esses dias, um convívio com uma pessoa, a sobremesa era açaí, e aí tinha lá todas as coisas que dá para você colocar, né, adicionais ali. Então uma pessoa voltou com o prato que ela serviu, alguém comentou, falando, acho que tem um pouquinho de açaí no teu leite condensado, viu? Não sei se caiu um pouco, porque era, né, aquela coisa ali, aquela lago de leite condensado e no meio uma coisinha ali de açaí. Eu falei, não, é o que é o bom aqui mesmo, leite condensado. Eu também não estou aqui, aí mexeu comigo, né? Você gosta de ficar preocupado com a comida, com a saúde. Eu não faço questão de chegar aos 100 anos, 120 anos, não faço questão disso, né? Falava assim. E, enfim, lá foi a brincadeira ali, né? A gente brinca com essas coisas. Mas o fato é que, bem, é uma pessoa que está não só bem fora de forma, mas que, enfim, que eu acompanho e vê como, sei lá, muitos problemas de saúde, né? E vai ao médico toda semana. Então me fez pensar, me vingando interiormente assim, né? Eu também, não sei se eu quero chegar nos 100 anos, mas se eu quero envelhecer sem precisar ir no médico toda semana, isso eu gostaria, né? Sem ter que tomar 20 remédios a cada refeição, né? Que é um pouco o que acontece, né? As pessoas que eu vejo à minha volta. E, pô, agora em janeiro eu estava com outro padre e que teve um problema quase morreu, um câncer de pulmão. Perdeu um pulmão em concreto. E ele comentou que no hospital ficou meses na beira entre a vida e a morte. E uma hora uma senhora lá no hospital falou, o senhor é padre? Que coisa, né? Por que Deus permite um padre, né? Sofrer tudo isso e tal, né? E ele falou, senhora, foram 40 anos fumando, a culpa não é de Deus, não. A culpa é minha, né? Não veio com esse negócio, né? Não é Deus, fui eu, né? Eu de alguma maneira optei por isso. Quando eu optei por fumar, né? Uma coisa está ligada à outra, né? A chance é uma coisa... E ele comentava, bem, sobreviveu e agora mais ou menos funciona bem, mas estava me dizendo como padre, né? Tem uma época que não conseguia ler, não conseguia fazer as coisas direito. Mas agora comprei lá, ele perdeu algo de mobilidade. Então ele comprou um negócio para você vestir meias, porque não atinge, não consegue, não tem flexibilidade. Então ele tem um tubo lá que você põe a meia aqui, aí foi me explicando ali como é que ele faz. Então, lógico, aquele bacana, né? Ótimo, mas eu fui pensando, poxa, oxalá eu consiga, né? Morrer sendo capaz de vestir as minhas meias, né? Ou sei lá, ser que nem o padre Francisco Fausto,
Até os 90 anos ele sempre ia de escada, nunca pegava elevador na casa dele, que tinha escadas e vários andares. Agora parece que começou a pegar elevador, não sei. Mas, bom, um exemplo, né, de uma pessoa que tem mobilidade, que consegue fazer as coisas, que não é qualquer coisinha já fica todo dolorido, não pode, porque é assim que eu quero envelhecer, né? Envelhecer bem e sofrendo menos, no fundo disso que se trata, né? Sofrer menos. Ah, mas é que custa. Pois é, mas o que custa é você, quem sabe, não fazer essas coisas, né? Não cuidar da tua saúde. Isso custa muito mais do que cuidar, né? Um livro que eu li interessante de um treinador da Marinha norte-americana, e ele dizia, às vezes eu vejo uma pessoa que me mostra a casa super bonita, o carrão super bem cuidado, e aquela pessoa está fora de forma, e eu penso no meu interior, bem, você não entendeu nada, né? Porque a tua primeira casa é o teu corpo, né? E é um sinal de cuidado, de educação, que a tua casa esteja limpa, que não esteja as coisas sujas, que o teu carro não esteja caindo aos pedaços. É uma pessoa que tem um império da racionalidade sobre a natureza. Lembrava de um projeto social lá, das meninas lá de Porto Alegre, e uma hora estavam numa favela, e tratando de ajudar ali, e era muita coisa de educação. E uma me contava em concreto, estava lá num barraco lá de uma família, em que é um negócio super sujo, e pegava ali um ovo cozido e a criança pegava e jogava a casca no chão ali da casa, e a casca de banana, então todo o chão da casa ali, todo cheio de porcaria assim, né? E aí, olha, quem sabe a gente compra aqui um negócio, uma latinha, e a gente põe aqui uma sacola plástica, aí vocês, em vez de jogar no chão, joga aqui, chama-se lixo, né? E depois quando encher, você pega aqui a sacolinha, né, dá um nó e joga lá longe. E aí pronto, olha, não fica juntando rato ou barata, sei lá, né? Então, interessante, é coisa de civilização, né? Que eu não estou morando no rio e a natureza já se trata de limpar, né, a minha sujeira. Não, agora eu moro numa cidade, eu moro e tenho aqui esse espaço confinado, então tem maneiras de usar isso de forma racional. E se isso vale para a nossa casa e para o nosso carro e para a nossa roupa, claro que antes vale para o nosso corpo, né? Tem uma maneira racional de eu lidar com o meu corpo e que vai me permitir que aquilo funcione bem e que me sirva e que eu sofra menos, na dúvida, né? Com frequência, algumas de vocês me falam, não, Padre Pedro, esporte eu faço todo dia, eu preciso fazer exercício todo dia. Em concreto, uma me comentava esses dias que falou, Padre Pedro, que tem uma doença grave que ele faz sofrer com uma certa força, e veio feliz me dizer que diminuiu os sintomas, tomou os remédios pela metade, os sintomas me diminuíram muito, essas dores que sente todos os dias. E que tratamento? Exercício todo dia. Agora eu estou fazendo, não largo mais esse negócio, né? Interessante. Esse é o remédio universal praticamente para tudo, né? Exercício. Enfim, cada um terá suas políticas e, né, o que consegue fazer. Mas interessante, né? Às vezes é pequenos hábitos que eu incorporo que aquilo facilita muito a minha vida, né? Nossa, como ficou melhor, como eu tenho mais energia, como eu durmo melhor, como eu... Então vale a pena, sabe? Quase a gente tem quase uma obrigação moral de fazer essas coisas. De buscar o que funciona para mim. Por quê? Porque isso vai me permitir sofrer menos e ver melhor, e ter mais ânimo, e servir mais, né, a Deus e aos homens. Quando São José Maria chegou na Itália, ele escutou um provérbio que a princípio lhe caiu mal, que era o seguinte: quando o corpo está bene, l'anima balla. Quando o corpo está bem, a alma dança. E a princípio ele caiu de forma muito naturalista, assim, muito centrada no corpo, e ele pensou, bem, conheço pessoas que têm o corpo completamente detonado e horrível e doente, e são pessoas muito santas e que são muito felizes, têm muita paz interior, né? Então esse negócio que o corpo tem que estar bem, a princípio ele caiu mal. Mas com o tempo, ele não, agora eu dou razão para esse negócio. Reinterpretou aquilo e pensou, não, de fato, eu quero, né, que os meus filhos, minhas filhas estejam bem, né? Cuidem da sua saúde, cuidem, né, para que de fato, quando as coisas estão mal, a pessoa está doente, custa rezar. As coisas são difíceis, né? As coisas pesam. E quem sabe, não sei, custa sorrir, custa servir os demais. As coisas são mais difíceis, não precisam ser assim. Então, estar bem com o corpo. E ele comentava isso. Padre Pedro, eu entendo, estou convencida, mas é que custa
muito esforço, sabe? É que para mim me custa muito, é que eu não tenho tempo. Olha, pode ser, mas assim, todo mundo descansa de uma maneira ou de outra. Mesmo que você não queira, não queira dormir, é impossível não dormir, por exemplo. Ninguém consegue fazer greve de sono, não existe. De comida até a gente consegue, mas de sono não, porque uma hora você apaga o corpo. Então se você diminui, você vai ter intervalos que você vai meio que apagar automaticamente, né? Você precisa descansar de alguma maneira. Agora, a questão é que de uma forma mais racional ou não você faz isso, né? Uma pesquisa que eu escutava esses dias era isso, né? O que você faz para descansar? Pergunta número 1. Pergunta número 2. O que te dá energia quando você faz? E que em geral não coincidia uma com a outra, né? Ele falava, o pesquisador lá. Então, para descansar, a pessoa ficava no celular, vendo videozinhos avulsos e absurdos, e aquilo certamente não lhe dava energia, né? Em geral, as coisas que dão energia, que a gente sai mais energizado, mais com pique, exigem um investimento inicial, digamos assim. Você tem que ir lá, né? Pôr a roupa lá e sair, pôr um tênis, sair para correr e fazer aquilo, pegar para ler esse livro. Exige um investimento que às vezes eu não consigo, não estou com força para isso. Então a gente descarta. E é uma pena, né? Porque a verdade é que a gente sempre tem alguma coisa de energia. Assim, quando a gente está vivo, a gente tem algum recurso. Então vamos usar bem esse recurso, que renda, não que me esvazie, mas para que me dê mais força, né? Será que eu estou usando bem, né, os recursos que eu tenho, o tempo que eu tenho, a energia que eu tenho, para gerar mais energia, força? Bem, vamos passar agora para a segunda parte, então, que é, então, deixando o corpo, agora a alma. Sofrimentos inúteis da alma. Para isso, começamos com aquele ponto de sulco. Os pobrezinhos dos soberbos sofrem por 1001 pequenas tolices que o seu amor próprio agiganta e que aos outros passam desapercebidas. Os pobrezinhos dos soberbos sofrem por tolices, por coisas pequenas, por pequenezes, por picuinhas, a gente usa esse conceito também, né? Um picuinha, um negócio ali. E é uma pena, né? Não precisava. Esses dias uma pessoa mesmo me comentava como sofria por umas coisas meio bobas, mas dizia, padre, eu não consigo, eu não queria sofrer por isso. Mas até hoje eu não consegui. E a gente tem um pouco essa experiência. Eu tenho, pelo menos, né? No meu caso, quando a gente escuta a pessoa, eu acabo me examinando também e pensando. Em concreto, eu sofro quando eu recebo alguma correção, que é muito importante, né? Que os outros sejam capazes de nos corrigir, nos ajudar, né? E quando eu dou um fora. Essa é uma expressão, né? De onde deve, talvez venha do futebol, né? Não sei, fora, deu uma bola fora, não sei, né? Não foi dentro, foi fora, você errou, né? Um pouco. E até curioso hoje, lembrei de um encontro com um bispo lá em Roma, e veio lá estar com a gente. Aí eu queria fazer uma pergunta, não sabia muito bem o termo italiano, aí eu chutei ali um negócio que ficou meio fora, né? Acho que ele entendeu, mas deu uma risada, assim. E não sei por que cargas d'água, eu lembrei desse episódio e na hora senti uma dorzinha, né? Como é que eu falei tal coisa? Eu podia ter dito isso. Mas no momento seguinte eu pensei, mas cara, que idiotice eu sofrer por isso. Sei lá, já tem 15 anos que isso aconteceu. Não, 20 anos que isso aconteceu. E eu ainda estou sofrendo por esse negócio tão idiota, que nem no dia vale a pena, né? Fala, que idiotice, né, eu sofrer por isso. Mas enfim, sou assim, né? Por quê? Sei lá, por orgulho e por vaidade, né? No fundo é o caso aí. A gente tem isso, né? Isso nos faz sofrer inutilmente em tantos casos, né? Mas é bom identificar para que a gente tente, de alguma maneira, combater isso e sofrer menos, né? São José Maria escreve em Caminho, não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. Não é, né? Quando eu falo, não, que eu de fato eu tenho esse defeito, eu tenho aquilo outro. Bem, isso aí é mais ou menos fácil, né? O problema é quando alguém te diz, não, de fato você é... Peraí, o que você está se achando aí? Que história é essa, né? E a gente, né? Aí é a hora, entendeu? Da gente crescer em humildade. Diante das humilhações. De abraçar aquilo que me humilha. Porque aí é a hora de me libertar da minha soberba, do meu orgulho, da minha vaidade. E atingir, quem sabe, uma nova liberdade. Os estoicos, eles tinham essa coisa de treinar-se também no sofrimento físico, de fazer exercícios para não sofrer com qualquer bobagem fisicamente.
E também no espírito, eles entendiam, ou pelo menos pregavam a importância de você lidar com os xingamentos e as oposições e críticas. Um caso que se conta do Marco Aurélio, que é o imperador filósofo, imperador estoico. Ele estava lá num julgamento de um romano importante, mas que era bastante assim, um comportamento moral lamentável. E uma hora esse romano que estava sendo julgado se levanta irado na direção do imperador e parece que vai pular nele, estrangulá-lo. A guarda pretoriana já puxa a espada, já quase intervém, mas ele para um pouco antes ali, a poucos centímetros do imperador, e Marco Aurélio então olha para ele, depois olha para um lado, para outra pessoa, ignora ele e dá procedimento, né, ali as coisas, então como é que está agora o tal? E o outro fica totalmente desmoralizado, né, porque ele foi ignorado, um arranque de ira, de ameaça, encontrou no imperador uma indiferença absoluta, né? Então se mostrou, né, o exemplo do estoico como uma pessoa que lida com isso sem se deixar ferir ou sem se deixar abalar em absoluto. E não há dúvida que a impassibilidade é uma demonstração de força, de um certo estar por cima. Não é à toa que impressionava tanto os romanos, os cristãos, a atitude deles diante dos suplícios, das torturas, né, do martírio. E de uma maneira se poderia remontar à própria impassibilidade de Cristo, diante das brincadeiras de Herodes, das provocações, dos xingamentos que ele recebe no Calvário, e que depois isso vai ser espelhado nos santos ao longo da história, né? Acho interessante a história de São José de Calasanz, de Barbastro, a cidadezinha onde nasceu São José Maria, e ele fundou uma ordem religiosa com uma rama masculina e uma feminina, e sofreu muita incompreensão, inclusive foi julgado na igreja e condenado. Foi expulso da ordem que ele mesmo tinha fundado. E no julgamento, em que sofreu essa grande injustiça, na hora que chegou a vez dele dar o seu depoimento, conta os relatos que tiveram que acordar ele, que ele tinha dado uma cochilada. Ah, desculpa, deu uma dormidinha aqui, né? E eu pensei, nossa, que homem santo, né? Porque eu estaria ali, super elétrico, e, né, isso é mentira, você que está falando isso, você que não sei o quê, né? Eu estaria assim, na defensiva. E ele estava tão entregue, tão abandonado nas mãos de Deus, tão indiferente ao que iam pensar ou não iam pensar dele, mesmo de um juízo dentro da igreja, né? Que ele dormiu. Interessante, né? Isso é um homem que está por cima, né? O que vem de baixo não me atinge. Quando eu era criança, a gente falava assim, né? Você que vem de baixo não me atinge, você não é capaz, né, de me atingir, me tirar do sério. Bem, olha, esse de fato não lhe atingiam, né? Os santos em geral estão uma coisa assim, que não são atingíveis, porque, não sei, se libertaram da sua imagem, se libertaram da preocupação com o que vão pensar. São José Maria, quando chegou em Roma, fizeram um pouco de troça com ele, porque ele comentou, ele chegou, a primeira noite ele ficou lá, não conseguiu dormir, ficou rezando, dava para ver os apartamentos do Papa, ele ficou ali rezando a noite inteira. E aí alguém comentou ali, chegou um padre espanhol, super desses apaixonados, e fez isso, então. E ele dizia depois que, olha, cheguei em Roma e quebrou-se um pouco mais certa ingenuidade de pensar na igreja, e o governo e os cardeais, são todos santos. Bem, em geral são, mas tudo tem os seus problemas, né? E ele dizia, olha, então eu passei a ter uma fé mais sobrenatural. Não é que se enfraqueceu a fé dele, mas se fortaleceu no sentido do sobrenatural, de se apoiar mais em Deus. Na vida a gente vai ter feridas. Eu escutava uma palestra de um padre, psicólogo ou psiquiatra, que ele falava, né, das feridas na vocação, pode ser no matrimônio, pode ser no celibato, mas você chega aí nos 40, era sobre a crise dos 40, você tem, em geral, uma média, umas 6 feridas, assim, né, que você acumulou daquela vez, aquela briga, aquela injustiça que você sofreu, Acontece, é normal, sabe? Mas o que as pessoas têm que fazer? Bem, de alguma maneira, atravessam uma certa crisezinha, tipicamente, e superam. E quem sabe aquela ferida é como aquela impureza que entrou na concha ali, na ostra, e aquilo virou uma pérola. E quem sabe aquilo te fez amadurecer, te fez crescer, te fez ter uma visão mais serena, mais humilde da vida, mais misericordiosa, né? E assim, né, a gente vai pela vida crescendo
mesmo com as injustiças, com os problemas, e assim aprendendo também, sendo mais fortes, aprendendo a sofrer menos. Agora vem o príncipe deste mundo. Citava na semana passada essas palavras de Nosso Senhor, referindo um pouco a essa espécie de fiozinhos que o príncipe deste mundo tem em nós. Agora vem o príncipe, ele não tem nada em mim, fala Jesus. Ele já não tem mais. Eu já cortei os fios que me perturbava da avareza, da luxúria, da preocupação com o meu conforto, né? Se eu tenho esses fiozinhos, ele puxa e já aquilo me perturba, me tira a paz. Então a gente tem que ir pela vida e tirando esses fios, desatando esses nós. Na minha casa hoje estava lá diante uma imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós. Aqui em Brasília eu já encontrei em vários lugares essa imagem, Nossa Senhora desatadora dos nós. Que devoção bonita, né? Ela nos ajuda, quem sabe, né? Pela vida, quando a gente sinta assim um pouco perturbado, aflito, que acudamos a ela, para que nos ajude a desarmar esse nós e amarrar-nos em Cristo, né? No duplo sentido que pode ter essa palavra, né? Que a gente esteja cada vez mais ligados nele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.